Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre receita, né? Como preparar as receitas para que cada produto, quando sai do estoque, seja debitado, né? Quer dizer, quando eu vendo o produto, esse produto saia do estoque, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, esse vinho tinto aqui, tá? Esse vinho tinto ele já existe, ele está aqui no meu menu. Então eu, como administrador, vou até o editar pratos e aqui eu tenho meu vinho tinto, certo? Vou em editar e receitas e beleza, venho aqui. Não existe ainda o meu vinho tinto aqui. Observe aqui, ó, não tem vinho tinto. Então qual é o processo? Eu preciso primeiro cadastrar esse produto, esse vinho tinto, para que ele possa ser recebido no meu sistema. Depois eu vou fazer uma compra desse vinho tinto, ele vai entrar no estoque como adicionado, né? E a partir daí eu vou poder criar uma receita dizendo que existem aquelas garrafas de vinho tinto. Então vamos fazer o processo inteiro aqui. Eu vou primeiro em despesas, chego aqui na tela de despesas, entro em cadastro de produtos, cadastrar produtos, e aqui eu vou dizer que eu tenho um vinho tinto, né? Aqui eu coloco mais ou menos a transcrição dele, é um São Roque, né? Não, aqui tem que ser alguma coisa que faça sentido para o administrador. Valor mínimo, eu tenho que pensar aqui, eu vou pensar nesse vinho tinto como quantidade de garrafas ou quantidade de líquido por garrafa. Eu acho que, nesse caso, vale muito mais a pena pensar por garrafa, né? Porque você vai vender a garrafa, você não vai abrir a garrafa e usar esse vinho tinto em uma receita, por exemplo, né? Porque, se fosse assim, teria que ser um outro procedimento. Então, vamos dizer que eu penso que eu quero que quando tenha menos que 10 garrafas no meu estoque, eu seja avisado. Então, esse é o volume mínimo. Então, aqui, em vez de pensar em litro, eu vou pensar em unidade, porque eu estou pensando em quantidade de garrafas. Vou enviar, e agora eu tenho aqui o meu vinho tinto São Roque como produto disponível, matéria-prima disponível para ser colocada dentro do meu estoque, correto? Agora eu posso fazer uma despesa, posso criar uma despesa. Vai ser uma despesa que, nesse caso de supermercado, é uma despesa de itens, né? Eu aqui coloco a data dessa despesa, então vou dizer que seja... Veja, nessa despesa eu vou comprar só os vinhos, mas eu poderia comprar outras coisas, né? Como você já sabe. Vou escrever aqui um número fictício de nota fiscal, seleciono o fornecedor e é um custo variável, perfeito. Agora, essa é uma parte super importante. Quantidade de volumes. Aqui a gente tem que pensar o seguinte, olha. Eu comprei uma caixa com 20 vinhos, com 20 garrafas de vinhos, ou eu comprei 20 garrafas de vinhos. Isso é uma coisa importante de você pensar, né? O custo aqui vai ser de 3 garrafas, 3 caixas, onde cada caixa tem 10 garrafas, ou você simplesmente comprou 10 garrafas, né? Isso uma pergunta, assim, uma coisa que você mesmo tem que se fazer. Eu vou considerar que eu comprei 20 garrafas desse vinho, certo? O custo por volume significa, já que eu comprei 20 garrafas, eu vou colocar aqui o preço de cada garrafa. Se eu tivesse colocado aqui 3 caixas, em cada caixa eu tivesse 10 garrafas, o processo seria 3 caixas, eu paguei por cada caixa R$100, e em cada caixa eu tenho 10 garrafas. Então, esse é o processo, né? Como aqui eu vou pensar que eu comprei 20 garrafas e em cada garrafa eu paguei R$12, ó, aqui ele já dá o custo das 20 garrafas a R$12, certo? E aqui eu vou dizer assim, quantidade por volume. Se eu estou pensando em garrafas, a quantidade é 1, né? Porque eu estou falando de uma garrafa, né? Se eu tivesse comprado uma caixa de vinhos, aqui seria, e em cada caixa tivesse 10 garrafas, aqui seriam 10, tá? Eu acho que isso aqui ficou mais claro de pensar. E aqui, claro, eu tenho que colocar do que é que eu estou falando, né? Nesse caso, estou falando do vinho tinto. Pronto.
Aí eu adiciono esse produto e dessa vez eu vou fazer só com ele, então vou enviar esse produto. Pronto, né? Eu tenho aqui o vinho já na minha lista de despesas. Se eu clico aqui, eu posso ver o item, né? Olha, eu tenho aqui produto que eu comprei, né? E aqui eu encerro a questão. Agora eu vou checar se esse produto que eu comprei, ele já foi para o meu estoque. Então eu clico aqui e volto, vou lá no meu estoque dar uma olhada. Olha, já tenho aqui vinho tinto São Roque. Se eu colocar se eu clicar em cima do nome, eu vou ter os logs desse produto. Ó, eu tenho um log só. Por quê? Porque eu simplesmente comprei 20 unidades, né? Comprei 20 unidades, eu não tinha nada antes, ó, volume anterior é 0. E aqui eu tenho investimento total. Tenho R$240 de investimento e tenho 20 garrafas. Pronto. Nesse momento, eu já posso usar essa matéria-prima dentro da minha receita. Que no caso agora aqui não é uma receita porque é uma garrafa de vinho, né? Se eu estivesse fazendo um prato que tivessem vários ingredientes, seria diferente. Então agora eu vou lá na minha Edite Seus Pratos, eu tenho aqui o meu vinho tinto e vou editar. Posso vir aqui na receita e aqui eu vou colocar, ó, o meu vinho tinto São Roque que está aqui. Quanto é que eu vou usar desse vinho? Eu vou vender uma garrafa, né? Então, é uma garrafa. Olha o que vai acontecer. Ele coloca que o valor da porção e o valor cheio é o mesmo, né? O que seria o valor cheio? Se eu estivesse falando de açúcar, e eu estou pensando em 1 quilo de açúcar, aqui seria o valor de 1 quilo de açúcar. E aqui o volume que eu vou usar no prato, que talvez fosse 30 miligramas, né? 0,30 gramas, perdão, desse valor. Como aqui é uma garrafa, vai ser sempre uma garrafa, né? Eu tenho o custo que é R$12. Vou enviar a receita e vou fechar. Então, olha o que acontece. O meu cliente vem no menu e pede o vinho tinto. Ele vai fazer um pedido aqui do vinho tinto, né? Vai finalizar, vai continuar. Pronto. Está feita a compra dele. Eu, como administrador, agora, vou acompanhar o que aconteceu aqui no meu PDV. Eu tenho um pedido de uma garrafa de vinho, né? Eu recebo por essa garrafa, não tem pronto porque a garrafa está pronta. Eu pego a garrafa e simplesmente eu entrego. E aqui o ciclo de venda está feito. Quando eu vou até o estoque, que é a parte mais sensível, e volto aqui no vinho tinto, você percebe que eu tenho já 2 logs. Ó. Eu tenho primeiro a compra que eu fiz do vinho, que está aqui, né, ó, 20 unidades. E aqui eu vendi esse vinho tinto, agora só tenho 19 unidades. Eu tinha investido 240, agora eu tenho investido 280. Tá? Então é dessa forma que o sistema se comunica. No momento em que eu entro com o produto, no momento em que eu vendo o produto, e isso tudo vai sendo anotado aqui dentro do seu estoque, de todas as coisas, de como as coisas estão acontecendo. Então, a venda e a compra pelo administrador e a venda pelo cliente. Isso vai sendo monitorado dentro do seu estoque.